as perguntas da minha alma, as demandas do meu coração, que é frágil e duvidoso. Porque se tem alguém que tem dúvidas na face da terra, esse é o ser humano. Nós somos dotados de muitas emoções, de muitas coisas dentro de nós, que ora nos faz crer e ora nos faz ficar duvidosos, temerosos. E a dúvida traz para nós muita inquietação. A dúvida, ela se torna um limitador para o meu avanço, para o meu crescimento, para o seu avanço, para o seu crescimento. A dúvida não dá para se associar com a conquista, com um avanço. Porque quem duvida, diz Jesus, é semelhante à areia do mar. O vento bate, sopra, ela vai para qualquer lugar e não cumpre o seu propósito. Assim é quem duvida. Mas esse texto, ele nos remete à fé. A história de Abraão com seu filho Isaque aponta para alguém de fé e para um povo que precisa agora exercer a fé. A Bíblia nos ensina que o cristão, ele não pode andar apenas por vista, por aquilo que os seus olhos naturais veem. Porque o que a gente vê com os olhos naturais é tudo transitório, é tudo passageiro, Manuel. Hoje existe, amanhã não existe mais. Então a Bíblia nos recomenda a andar e a viver através da fé, pela fé. E esse texto é um exemplo muito maravilhoso acerca de fé. E hoje eu queria dizer para você que se você quer avançar, se você quer ir para o próximo nível, se você quer dar o próximo passo no rumo ao crescimento, você precisa ter fé. Você precisa desenvolver a fé. Você precisa, de alguma maneira, acender a fé dentro de você. Você precisa nutrir a fé dentro de você. E uma das maneiras, a Bíblia nos ensina que para que a fé ela seja nutrida, para que ela ache lugar dentro de nós, é preciso termos ouvidos afinados. Diga, ouvidos afinados. Não, melhor é isso, ouvidos afinados. Nós precisamos aprender a ouvir. Você precisa aprender a ouvir. E para você me ajudar a tomar um pouco de água aqui, cheque que o seu irmão está ouvindo. Belisca ele, vê se ele vai falar ai. Se você escutar. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque, Sérgio, a fé, a Bíblia diz, ela vem através do... Então, se eu não estou ouvindo, como é que eu vou adquirir fé? Eu preciso ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Porque às vezes a gente escuta um monte de coisa, mas a gente não dá atenção. Entra por aqui, sai por aqui. É mais ou menos assim, a esposa fala para você, você tirou, homem, põe o lixo lá fora. Aí você, tá bom. Ela falou, você escutou. No dia seguinte ela vai lá, o lixo está lá. Aí ela fala, mas homem, você não põe o lixo, você não escutou? Eu escutei, mas não ouvi. E nós homens, nós somos especialistas em só escutar, é ou não é, irmão? Mentira, você ouve. Então a fé, ela vem através do ouvir. Então eu preciso aprender a ouvir. E ouvir quem e o quê? Porque não é sobre tudo que se ouve, ou quem, através de quem você ouve, que você deve acreditar. Mas o texto bíblico diz e deixa bem claro, a fé ela vem através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, João, quando eu ouço a palavra de Deus, ela começa a produzir dentro de mim fé. E por que é que Deus quer que a sua igreja, o seu povo, os seus filhos sejam nutridos de fé? Porque Deus quer nos levar a lugares que ainda nós não chegamos. Deus quer nos fazer alcançar coisas que ainda não alcançamos.
Deus quer nos fazer subir degraus que ainda não subimos. Deus quer se revelar de forma gloriosa à sua igreja. Você está aí comigo? Está fazendo sentido para você? Nós estamos num ano de crescimento. Esse período que nós estivemos em Orlândia, eu tirei um tempo para ficar meditando bastante na palavra de Deus e sobre tudo que Deus está fazendo conosco. E eu visitando algumas famílias lá em Orlândia, estando em alguns lugares, conversando com algumas pessoas, tudo que eu ouvia acerca da palavra de Deus ia nutrindo dentro de mim fé, colocando dentro de mim fé. Os irmãos sabem que nós estamos lá também em Orlândia, num processo de construção. Assim como nós temos aqui o refúgio do pescador, e nós já iniciamos, colocamos a pedra fundamental lá, e se Deus quiser nós já vamos começar a parte do alicerce, furar, e isso nós faremos através Então, lá em Orlândia não está diferente. Deus está fazendo coisas gloriosas, movendo os corações, e uma coisa que Deus colocou assim no nosso coração, tanto para lá como para cá, com a igreja de Jesus, a comunidade evangélica, pescadores de homens, de almas, a CEPA, é que se nós colocarmos os pés sobre as águas, o mar vai se abrir. Então colocar os pés nas águas é uma atitude, é uma decisão, Wagner, de fé. Eu citei o Wagner por outro dia, eu vi um post dele, ele completando lá mais uma maratona, né? E eu fiquei tão feliz com aquilo, né? Eu falei, glória a Deus. Mas como é que se começa? Você precisa dar um passo. A fé é isso. Você precisa, Adriana, dar um passo. Mas eu não estou vendo, as coisas parecem que não vão acontecer, parece meio incerto, mas a Bíblia diz que o cristão, ele não anda, ele não vive ele vive por fé. Então deixa eu dizer algo para você. A fé, ela é muito importante na vida do cristão. Em Hebreus, no capítulo 11, diz que fé é convicção. Fé é certeza. Logan, fica de pé, por favor. Qual foi a última vez que você viu esse time ganhar alguma coisa? Mas nós temos fé que isso vai mudar. Obrigado, filho. Que camisa, faz tempo que eu não vi essa camisa. Tem um cara aqui, um cara que chama Diego, eu não sei se ele veio hoje. Você veio de... Não veio, né, Diego? Ah, você está aí, Diego? Nós temos fé, viu, Logan? Fé! Se tem uma coisa que corintiano tem, é fé, né? Você vê o Fernando, ele vem de Atibaia para cá. Domingo, né? Um domingo como hoje, né? Eu me lembro que não faz muito tempo que o meu hino de domingo era: domingo é dia de alegria, vamos para a CEPA para adorar. A fé é certeza, a fé é convicção daquilo que eu creio. E eu creio que Deus começou algo novo na CEPA a partir desse novo ciclo de 20 anos. Nós fizemos 20 anos e um novo ciclo se iniciou para a igreja do Senhor. E nós estamos caminhando em fé, através da fé. E nós cremos nisto. Às vezes nós olhamos para os desafios que nós temos pela frente, mas eles parecem ser tão grandes, tão difíceis de se realizar, que a alma cansada e o coração duvidoso às vezes palpita. Mas logo nós nos recordamos da palavra de Deus e nos lembramos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nós vamos para a palavra e a palavra de Deus nos garante que nós vamos conquistar no nome de Jesus. Então a fé é certeza daquilo que se vê. Uma outra coisa que eu e você precisamos, que nós precisamos é discernir acerca da fé. A fé não é algo que se sente. Eu não sinto a fé. A fé é algo que se sabe. Fé não sente, a fé sabe. A fé é exatamente como você está vendo esse irmão que está ao seu lado, ou talvez que está à frente de você ou atrás de você. Você está vendo, é fato. Então eu não sinto que a Adriana está ao lado da Sara. Eu não sinto que a Adriana está ao lado da Thaís. Eu sei que ela está, porque pela fé eu vejo. Está fazendo sentido para você? Então a fé não sente, a fé sabe. Por exemplo, a fé sabe que num domingo como esse,
certamente o almoço será macarrão com frango. E a fé sabe que se eu for perto de você e falar, irmão, posso almoçar na sua casa? Você vai falar, só levar coca, pastor. A fé não sente, a fé sabe. E outra coisa que eu e você, nós precisamos discernir acerca de fé, é que, como a fé, ela vem através de ouvir a palavra de Deus, eu preciso agora, de uma maneira muito inteligente, muito especial, começar a ver com que tipo de gente eu estou andando. Por quê? Porque se eu quero ser alguém de fé, eu preciso andar perto de gente que tem fé. Não estou dizendo que você não deva ajudar o irmão que tem pouca fé, o irmão bully, o irmão chaleira, não. Você tem que ajudar o irmão, mas você sabia que tem gente que, se você não vigiar, ele rouba a pouca fé que já existe dentro de você? Então, se eu preciso andar com alguém, eu preciso andar com alguém que tenha fé, de preferência mais fé do que eu. Nós temos um grupo de oração aqui na igreja, e os irmãos vêm orar presencialmente e oram também de forma online. E tem um grupo criado. E ali nesse grupo é compartilhado os testemunhos de fé e os pedidos de oração. E nessa semana nós vimos aqui alguns testemunhos de gente que completou o ciclo de quimioterapia e agora volta zerado para uma nova vida. De gente que nem precisou passar pelo processo de qualquer tipo de medicação tão agressiva, já foi curado instantaneamente. Mas também nós ouvimos de pessoas que ainda estão ali na luta e outros que não resistiram. Mas o que isso mostra para mim e deve mostrar para você? Que nós precisamos estar inseridos num ambiente de fé. Então deixa eu dar um conselho para você. Se você não faz parte desse grupo, eu sei que você tem uns 50 grupos aí no seu WhatsApp. Coloca o 51, uma boa ideia. Pelo amor de Deus. Coloca mais um grupo aí, mas esse é um grupo que vai fazer você avançar. Porque ali você vai ver e contemplar testemunhos da mão poderosa de Deus. Então, você precisa andar perto de gente de fé. Você precisa decidir andar perto de gente de fé. Eu, irmão, tomei assim a coragem de bloquear todos os grupos que não me faziam avançar. Inclusive até os da minha família. Eu coloquei tudo pau. Não, isso não me faz avançar. Não quero. Eu preciso estar perto de gente que fale de Jesus, a palavra, porque é a palavra que gera fé em mim. Então você precisa andar perto de gente de fé. Viu, Loga? Se essa moça que está do seu lado aí não for uma menina de fé, fala, anda. Ou fala para ela, vou te levar para o Moriá. Sabe o que é o Moriá? É o altar do sacrifício, nós lemos. Então, você precisa andar perto de gente de fé. Gente que tem uma palavra para você. Gente que te anima. Gente que chama a sua atenção, mas não no sentido de depreciar ou menosprezar você, ou de rebaixar você diante do outro. Não, gente que está interessado no seu crescimento. Gente que está interessado em fazer você avançar, a sua família avançar, você crescer, você desenvolver. Nós estamos num ano de crescimento, irmão. Não é possível que você não cresça, porque eu tenho entendido que quando eu cresço, tudo que está ao meu redor deve crescer junto. E eu estou crescendo para a glória de Jesus. Eu estou crescendo no conhecimento da verdade, da palavra de Deus. Eu estou crescendo na minha vida de comunhão com Deus. Eu estou crescendo na minha vida de intimidade com Jesus. Eu estou crescendo, eu estou procurando crescer como um bom pai, um bom esposo, um bom filho, um bom marido, um bom pastor, um bom amigo. Você precisa crescer. Eu estou crescendo profissionalmente, ganhando mais dinheiro. Irmão, eu preciso ganhar muito dinheiro porque a gente tem uma obra para construir. E eu falei para o Senhor, Deus, o Senhor pode me dar que eu vou gastar tudo na igreja, fica tranquilo. E o Espírito Santo falou comigo, Tony, estou te dando um cheque em branco. Deus não dá cheque em branco para filhos meninos. Deus não dá um cheque em branco. Eu duvido você dar um cheque em branco para alguém que você não confia. E Deus entregou para a Cepa um cheque em branco. Agora a gente precisa conquistar.
e pela fé avançar. Então você precisa andar perto de gente de fé. Ande perto de gente que tem fé. Não ande perto de gente que é pessimista. Aí você fala, mas o que é o pessimista, pastor? O pessimista é aquele que não acredita. O pessimista é aquele que até escuta, mas ele não ouve. O pessimista é aquele que não consegue se alegrar com os seus sonhos. O pessimista, ele até ouve os seus sonhos, mas ele desacredita. Lembra dos irmãos de José? Pessimistas. Deus tinha um plano através da vida de José. E quando José conta o seu sonho aos seus irmãos, o que seus irmãos fazem? Não acredita. Persegue ele. Mas deixa eu dizer algo para você, independente do que aconteça com você no meio da jornada, Deus vai realizar aquilo que Ele disse que iria realizar na sua vida e através da sua vida, não importa a circunstância. A mesma coisa é com esta igreja. Esta igreja, quando ela fora edificada, iniciada aqui nesse bairro, foi debaixo de muita pressão, de muita opressão, de muita calúnia. Até hoje as pessoas falam mal, até hoje as pessoas criticam, até hoje. E por que criticam? Porque a cada ano nós estamos crescendo, nós estamos avançando. E todas as vezes que a gente decide caminhar numa história de fé, vão se levantar os pessimistas. E glória a Deus que eles se levantem mesmo. Eu amo quando eu ouço os pessimistas ficando assim, tudo cheio de coisa assim, né? Eu falo, Deus está na casa, Deus está fazendo, Deus está realizando, glória a Deus. Mas eu não me associo a eles. Por quê? Porque quando eu me associo a pessimistas, a probabilidade de eu ficar igual é muito grande. Então eu preciso andar perto de gente de fé. É por isso que aqui na nossa igreja nós temos grupos de relacionamento. São os nossos GRs. Nós nos reunimos durante a semana em vários lugares, em vários ambientes. E qual é a ideia disso? Nutrir a fé através da palavra que está sendo liberada. Então ande perto de gente que tem. Checa se esse irmão tem do seu lado. Se não tiver, irmão, levanta, senta aqui na frente. Aleluia. O problema do pessimista é que ele vive olhando para o pé. Por isso a palavra pessimista. A origem da palavra pessimista é porque ele olha para o pé. E olha que coisa interessante. Todas as vezes que você encontra alguém na jornada de fé, olhando para o seu próprio pé, o pessimista, o que é que ele encontra entre o pé e a sua cabeça, a sua boca? Ele encontra o seu umbigo. Pessimistas só pensam em si mesmos. Pessimistas só olham para os seus deleites, os seus prazeres. E quando eles não são de alguma maneira favorecidos, eles desenvolvem um linguajar de derrota, de tristeza, de desânimo. Eles caluniam, eles falam mal, eles falam que você não vai avançar, eles falam que a igreja não vai avançar, eles falam que a gente não vai romper, eles falam um monte de coisa. Pessimista. Mas quem tem fé? Quem tem fé ouve a Deus e sobe para o monte de sacrifício. Quem tem fé escuta a palavra de Deus. Quem tem fé não vive de acordo com as circunstâncias. Quem tem fé entende, a fé não sente, a fé sabe. Eu sei, eu entendo, Deus me deu a capacidade, também te deu, eu acredito, de discernir que a igreja do Senhor, ela for edificada por Jesus para cumprir um propósito. Deus não levantou uma igreja aqui no Jardim Perialto simplesmente para ser mais um ambiente onde as pessoas se reúnem e adorem a Deus, através dos hinos, através dos louvores e das canções. Não! Deus nos levantou neste lugar, nos edificou neste lugar, para sermos uma igreja poderosa, relevante, em cada canto deste lugar, em cada canto desse bairro, em cada rua desse bairro, em cada lugar onde passamos, onde vamos. Foi para isso que Deus nos levantou. E a fé sabe disso. A fé sabe tanto disso que nós acordamos num domingo de manhã frio. Estamos aqui. Amém. Ouvindo a palavra de Deus. A fé sabe, a fé não sente. Eu estou sentindo que esse irmão, não sei não. Ei, ou você sabe ou não sabe. Não tem essa questão de sentir. Não, eu estou sentindo que esse ano aqui o Corinthians vai subir.
som. Vai falar mal dos escolhidos. Deus é fiel. Ali atrás, ali ó, São Paulino, São Paulino, São Paulino, São Paulino, palmeirense, São Paulino e um corintiano. Deus está fazendo a obra mesmo, hein? Levante os intercessores da igreja que começou a se manifestar no nosso meio um espírito de... Hein, Fábio? Mas vamos aqui. A fé sabe. O que a fé sabe? A fé sabe que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Lembra do patriarca Jó? Jó, em um momento muito difícil de sua vida, um homem que desfrutou de tudo do melhor da terra, agora enfrenta um momento de muita luta, muita escassez. Não bastasse a escassez, Jó agora está doente. Não bastasse a sua doença, Jó está leproso. Jó, ele agora é sentenciado. Jó, ele é escarnecido. Jó é rejeitado pelos seus amigos. Jó é rejeitado pela sua esposa. A esposa de Jó diz para ele: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Pessimista. Os amigos de Jó, ao invés de dar uma palavra de ânimo, de incentivo, os amigos de Jó reprovam Jó. Mas em um momento crucial na vida daquele homem, que agora está num momento terrível, ele não se esquece que o seu Redentor vive e há de se levantar no dia exato, no dia certo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus te conhece, irmão. Deus sabe as demandas do meu e do seu coração. E nós precisamos discernir isso, entender isso e saber que Deus sabe. Tem muita gente que vive achando as coisas, com os pontos de interrogação nas ideias. Deixa eu falar para você, Deus sabe de tudo. Inclusive as demandas que está passando aí agora, nesse exato momento, na sua alma, dentro do seu coração. E através da palavra de Deus, Deus quer revelar-se a você. Ele quer dizer para você: ei filho, eu sei o que está passando aí. Apenas acredite e continue firme na jornada. Indo para o texto que nós lemos, nós podemos extrair muitas lições acerca dessa história de Abraão, que é considerado na Bíblia pelos escritores e historiadores como o pai da fé. Porque nós começamos a ler e a entender acerca de fé já no Abraão, o patriarca Abraão. A Bíblia diz que certa feita Abraão, já idoso com a sua esposa Sara, sem filhos, Abraão é visitado pelo anjo do Senhor. E Deus diz a Abraão: Abraão, farei de você uma grande nação. As famílias serão benditas através de você, Sara. Fique imaginando aquele casal já de senhores, velhos, uma mulher estéril. Como é que famílias vão nascer de mim se a minha esposa não gera? Mas você não vê esse tipo de conversa na palavra de Deus. O que você vê é o escritor dizendo que Abraão creu. Então tem determinadas coisas que o Espírito Santo comunica com o nosso espírito, que na maioria das vezes vai totalmente contra uma realidade natural das coisas. A pergunta para mim e para você é: quando isso acontece, você crê ou você simplesmente escuta e deixa passar? A Bíblia diz que quando o anjo do Senhor fala com ele, ele creu. A Bíblia diz que o anjo tira da tenda
e o leva para fora e fala para ele contemplar as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão e Sara então contemplam as estrelas do céu, e o anjo diz: olha, assim será a sua descendência. O tanto de estrela que você está vendo. Alguns historiadores dizem que isso foi um milagre também. Por quê? Porque no momento em que Abraão é tirado da tenda, já era dia. E como há estrela no céu de dia? Então a questão não está no que eu estou vendo com os meus olhos naturais. A questão está no que a palavra de Deus está me dizendo. Naquilo que Deus está me falando. Se Deus está falando que tem estrela no céu, eu acredito que tem, vai acontecer. E foi exatamente o que Deus falou a Abraão: olha, você contempla a areia do mar? Assim será a sua descendência. Muito bem. Passa um tempo, o menino nasce, o Isaac nasce, o filho da promessa nasce, Sara engravida, nasce Isaac. Isaac está crescendo, está virando um jovenzinho, até que Deus chega a Abraão e fala: Abraão, oferece o menino a mim em sacrifício. Oferece o menino a mim como uma oferta. É bem verdade que nós discernimos hoje, quando nós lemos esta palavra, e isso está apontando para a redenção, isso está apontando para aquilo que Jesus fez por nós. Isso está apontando pelo sacrifício de Jesus, o Isaac sendo colocado ali para ser imolado, e o anjo de Deus bradando a Abraão: Abraão, não faça isso, agora sei que temes a mim. Isso está falando de Jesus. Logo, Abraão vê um cabrito no meio dos arbustos, Abraão pega e oferece em sacrifício. Tudo isso está falando da redenção de Jesus para mim e para você. Mas essa história, esse exemplo de fé tem que me encorajar em algum momento. Tem que me encorajar em alguma atitude do meu coração. E aí eu aprendo com essa história. A primeira coisa que eu aprendo: a fé exige sacrifício. Então Deus fala para Abraão: Abraão, oferece o seu filho. Até ali, a coisa mais importante que Abraão tem é quem? Isaac, é o filho da promessa. Então não existe fé se não há um sacrifício do meu coração. A fé exige. A fé exige um sacrifício. E o sacrifício aqui não é esses que se pregam por aí. O sacrifício de uma teologia de prosperidade falida. Não é isso. Não é esse sacrifício. É um sacrifício de um coração simpático ao coração de Deus. Nós oramos aqui todos os dias. O Belchior, enquanto o João está viajando de férias, o Belchior, a Luciana tem vindo startar a oração, o irmão Roberto e muitos irmãos. E durante a semana é às 5:30 da manhã. Ô, irmão, eu não sei você, mas eu gosto de dormir. Quando eu aceitei a Jesus e comecei a caminhar com Jesus, eu estava visitando uma família em Orlândia e estava falando exatamente isso para eles, que o rapaz, um rapaz rico, afortunado, muito dinheiro, aparentemente uma família estável, estabilizada do ponto de vista econômico, mas o cara não dorme. Ele não consegue dormir. E quando ele dorme são 3 horas e à base de remédios. E eu falei para ele: rapaz, eu já durmo o sono do justo. O meu único problema nesses últimos anos é que a igreja inventou de orar de madrugada. Para mim é um sacrifício. Mas eu levanto consciente do sacrifício ao meu Deus. Lembra daquele hino que a gente cantava quando, hein, Kelly? A gente era lá nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei. Então todo dia, 5:30 da manhã, eu sei que eu tenho um encontro com Deus. Vou falar com Ele, é o meu sacrifício diante, né? Aí, irmão, às vezes você despreza isso. E eu falo isso com muito amor e temor. Não estou aqui de maneira alguma querendo te expor, mas eu estou chamando a sua atenção mesmo como seu amigo e irmão, pastor. Você precisa se sacrificar. A fé exige sacrifício. Para quem quer crescer, você precisa sacrificar, irmão. Sacrificar algumas horinhas de sono. Sacrificar a cama quente. Você vai precisar sacrificar. Sabe qual é o problema do cristão? Ele só sacrifica quando tudo dá ruim para ele. Essa é a verdade. Quando ele descobre que ele está doente, aí ele sacrifica.
Quando ele descobre que perdeu o serviço, ele sacrifica porque ele quer uma porta aberta. Quando ele descobre que deu tudo ruim, aí ele começa, não, Deus não quer esse tipo de sacrifício, não. O sacrifício que Deus quer é um sacrifício voluntário, em fé. Eu creio. Então, primeira coisa, a fé exige sacrifício. Deus diz lá no versículo de número 2, toma o teu filho e ofereça em oferta a mim. Algo muito glorioso aqui, irmão. Abraão estava pronto para colocar tudo no altar. Não tem, quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte, olha, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sem sacrifício, irmão, você não vai experimentar nada. A fé exige sacrifício. Primeiro, qual é o sacrifício? De parar de escutar e começar a ouvir. Ouvir. Segundo, se posicionar. Nós já estamos no mês 7. No mês 7, meus irmãos, eu falo isso com muito amor, carinho e temor diante de Deus. Qual foi a primeira vez nesse ano que você se sacrificou em acordar às 5:30 da manhã para orar conosco? A fé exige sacrifício. Segunda coisa que nós aprendemos aqui é que a fé também exige obediência. A Bíblia diz que depois que Abraão ouve a voz de Deus, o que ele faz? Ele se levanta. E sabe que hora que ele se levanta? De madrugada. Ô irmão, você já parou para pensar? Por que Deus sempre nos procura de madrugada? Porque é na madrugada que a gente tem que sacrificar, irmão. Não estou dizendo que você não pode ter um relacionamento com Deus a qualquer hora do seu dia. Na verdade, o cristão inteligente, sábio e cheio de fé, 24 horas ele está ligado na sala do trono. Mas ele sabe que existe um momento específico para estar diante do Deus Todo-Poderoso, que primeiro vê e depois ouve. Eu já disse aqui, quando Deus fala, entra no seu quarto e fecha a sua porta, a Bíblia diz que aquele que te vê, ele está te vendo. Isso gera tanto temor em mim, irmão, tanto temor em mim, que eu comecei a tomar algumas atitudes comigo mesmo. Eu não sei se isso acontece com você, sabe aquele dia que você está cansado e parece que é todo dia? Você deita na cama, não, eu vou orar assim, Deus me entende. Não, Deus está te vendo, viu? Aí você, claro que Deus te entende. Aí você está lá, e você chegou, você teve todo o seu dia, você trabalhou, você fez negócios, você namorou, você casou, você pecou, você fez um monte de coisa para você. Aí você chegou cansadão, e aquele momento de falar com Deus, aí você deita na cama, não, eu vou orar aqui, que Deus me entende. Não, Ele te entende, mas Ele te vê, cara. Aí você ora de qualquer jeito. Não, acordei 5:30 da manhã, vou orar, né? Eu estou em casa, ligo o celular, não, continuo aqui na minha cama, Deus me entende. Oh, Deus. Aleluia. Aí você coloca no mudo, né, irmão, que tem a tecnologia. Eu já ouvi gente falando, fala Deus. E aí de repente você começa a falar em línguas. A fé exige sacrifício e obediência. Deus tem nos chamado desde o ano passado para subir ao altar de madrugada. Viu, irmã Edna? Deus tem nos chamado. E se Deus tem nos chamado para subir ao altar de madrugada, é porque Ele quer receber o sacrifício, a oferta. Eu preciso discernir isso, irmão. E eu preciso ser obediente a isto. A fé exige obediência. Abraão levantou-se pela madrugada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, o verso 8, diz que, pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu. Uma coisa que a gente precisa aprender sobre fé também é que a fé exige esperança. Às vezes, nós entramos diante de Deus com os nossos pedidos, certezas e incertezas, mas nós não temos muita paciência de esperar. A gente quer que as coisas sejam resolvidas do nosso jeito, a nossa maneira, a maneira em que planejamos, em que arquitetamos, a maneira como pensamos. E uma coisa que eu tenho aprendido sobre igreja, a igreja não acontece do jeito que eu quero e da maneira que eu penso. Vida de igreja, a igreja acontece de acordo com a vontade de Deus, porque Ele é o dono da igreja. Então, às vezes, acontecem algumas coisas aqui que às vezes não vai muito de acordo com a sua vontade, muito menos com a minha. Mas deixa eu dizer algo para você. Aqui não se trata da minha e da sua vontade, se trata da vontade de Deus. E a gente precisa aprender a esperar. Aprender a desenvolver dentro de nós esperança. O verso 5 diz, Abraão fala, olha, nós vamos ali ir e voltaremos. O escritor aos Hebreus no 11 e o versículo 19 diz, porque Abraão considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então, imagine, Deus fala para Abraão, Abraão, eu quero seu filho, sacrifique-o a mim. Quando Abraão chega no pé do monte, Abraão fala para os seus empregados, nós vamos e voltaremos. Como é que Abraão sabia que ia voltar com Isaac, se Deus disse que ia? O escritor aos Hebreus diz que Abraão, ele tinha tanta fé, que ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac até depois de morto. O que isso aponta para mim e para você? Aponta que diante daquilo que Deus tem colocado no nosso coração, irmão, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça, Deus é poderoso para trazer à tona. Às vezes nós enchemos os nossos corações de sonhos, os nossos corações de sonhos, de expectativas, e às vezes em função de alguma coisa que acontece no meio do caminho, lá estão os nossos sonhos entulhados, mortos, enterrados, e achamos que nunca mais vou poder ser feliz, nunca mais vai acontecer, nunca. Deixa eu dizer algo para você, Deus é poderoso para ressuscitar sonhos também. Uma outra coisa que nós podemos aprender com essa história de Abraão é que a fé de Abraão ela era muito simples. E nós precisamos também desenvolver essa simplicidade. Eu não sei se você percebeu que hoje, no momento da adoração, a filha do Maurício, da Natália, aquela jovenzinha, criança aqui adorando, de uma maneira espontânea, uma criança, crendo na adoração a Deus, no gesto a Deus, crendo que Deus está vendo, crendo que o culto é a Deus. Essa história de Abraão nos ensina, a minha fé, a sua, diante de Deus precisa ser como uma de criança. Que é isso, pastor? Simples. Sem rodeios. Simples. Quando eu comecei a entender que primeiramente Deus me vê no momento da oração, no momento da minha intimidade com Ele, eu comecei a discernir é que as muitas palavras que eu falo na minha oração, a grande maioria não tem sentido nenhum para Deus. Para mim elas até parecem palavras bonitas e a gente às vezes até capricha no vocabulário, é ou não é? A gente fala tanta coisa, né? E capricha no vocabulário como se Deus não entendesse o português. E quando na verdade Ele está nos vendo. E Ele quer enxergar a simplicidade do seu coração.
Então a minha fé precisa ser como uma fé de criança. Simples. Sem rodeios. Convicta. A fé, ela precisa ser perseverante. O que é uma fé perseverante? É uma fé que não falha nos dias das provações. Porque a Bíblia diz que a fé, ela é provada. E ela é provada exatamente naquele dia em que você menos espera. Você está esperando tudo acontecer, menos que naquele dia Deus resolva provar a sua fé. E nesse momento você precisa aplicar perseverança. A fé que não é perseverante, ela não é fé. Ela é simplesmente, talvez, um compacto de um monte de coisas, de incertezas, de dúvidas, que até parece ser fé, mas não é. A fé, ela precisa ser perseverante. A Bíblia diz, Jesus Cristo dizendo lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 40, ele diz: por que vocês são tão tímidos assim? Por que vocês não têm fé? Sem perseverança, sem alcance. É preciso ter fé. Fé perseverante. O versículo 12 do texto que nós lemos em Gênesis fala sobre a vitória da fé. A fé é vitoriosa. E nós só estamos aqui hoje por causa desta vitória. Meu pai, juntamente com alguns outros irmãos, começou esse trabalho aqui, nesse bairro. E debaixo de muita luta, debaixo de muita decepção com gente, eles perseveraram. Uma igreja que começou apenas para ser um lugar de adoração, hoje já está avançando e conquistando territórios. Essa é a vitória da fé. Ô irmão, você faz parte do povo que acredita. Você faz parte do povo que tem nos seus lábios um júbilo de vivas. Nós sabemos quem é o nosso Deus. E nós sabemos que se estivermos nele e as suas palavras estiverem em nós, aonde chegamos só é o começo. Grandes coisas estão por vir. A fé é vitoriosa. Marcos capítulo 9, versículo de número 23 diz, Jesus disse: olha, você precisa crer. E se você crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Sabe o que eu tenho descoberto? É que o tudo em inglês, em aramaico, em francês, em português, é tudo. O tudo em japonês, Ana Clara, é tudo. O tudo em chinês é tudo. Se você crê, Raimundo, tudo é possível ao que crê. E nós cremos. Lembra, eu comecei essa palavra dizendo para você, nós estamos... Obrigado, Lu. Eu estou com uns 20 toalhas no carro, esqueço. Obrigado. Nós começamos dizendo, olha, nós estamos num ano de crescimento. E Deus tem falado ao nosso coração que a nossa fé, esse ano ela começou a ser provada. A Bíblia diz que a fé ela é preciosa. 1 Pedro diz que a fé é preciosa como ouro. Você sabia que o ouro é algo que
é capaz de suportar temperaturas altíssimas dentro de uma fornalha? A fé é preciosa como ouro. E Deus tem nos trago para esse tempo, Fê, para suportarmos e perseverarmos, porque existe uma vitória para nós. Tudo é possível ao que crer. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que, assim como Abraão, ele ouviu, creu, obedeceu, perseverou, teve esperança em Deus e teve o seu nome registrado como o pai da fé. Deus quer nos levantar neste lugar como uma igreja que crê, como uma igreja que obedece, persevera, espera e caminha com a mentalidade de uma igreja vitoriosa. Você crê nisso? Então, aquilo que nós temos ouvido aqui nesta manhã precisa ecoar lá na sua casa. Precisa ecoar nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família. Deus está te vendo. Você pode ficar de pé?